Olá, tudo bem? Espero que sim. O assunto desse vídeo é sobre a altura de um triângulo e seu ortocentro. Então vamos aqui, ó. A altura de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Ou seja, nós temos um triângulo tem 3 vértices. Então você escolhe um desses vértices e cada vértice desse tem um lado oposto a ele. Então você ligando um segmento partindo de um desses vértices para esse lado oposto, formando com esse lado oposto um ângulo de 90 graus, esse segmento será uma das alturas desse triângulo. Todo triângulo tem 3 alturas, ok? O que seria esse ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas de um triângulo. Então, como foi dito, cada triângulo tem 3 alturas. Quando você traça essas alturas, elas se cruzam em um determinado ponto, e esse ponto é chamado de ortocentro, ou simplesmente ponto O. Ok? Agora iremos determinar, certo, as 3 alturas e esse ortocentro em 3 tipos de triângulo. O triângulo acutângulo, o triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. Vamos lá? Pronto, temos aqui nosso triângulo acutângulo, pois é um triângulo cujos ângulos internos são menores que 90 graus. Agora vamos determinar suas 3 alturas e, consequentemente, o seu ortocentro. Então, a primeira altura vamos partir do vértice A, vamos criar um segmento que parte desse vértice e vai em direção ao lado oposto BC, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse ponto de encontro vamos chamar de D. Então, podemos dizer que o segmento AD ele é perpendicular ao segmento BC. Pronto, então já determinamos a nossa primeira altura, que é a altura AD relativa ao lado BC. Pronto, agora vamos determinar a altura partindo do vértice B. Então, um segmento que parte do vértice B, formando um ângulo de 90 graus em relação ao lado AC. Certo? O lado AC é o lado oposto ao vértice B. Então, aqui formou um ângulo de 90 graus. Então, temos a nossa segunda altura. Vamos chamar esse ponto aqui, ponto E. Então, podemos dizer que o segmento BE ele é perpendicular ao lado AC. Portanto, BE é a altura relativa ao lado AC. Agora vamos fazer a altura partindo do vértice C. Vai ser esse segmento aqui. Esse segmento aqui forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado AB. Então podemos chamar esse ponto aqui de ponto F. Então vamos dizer que o segmento CF ele vai ser perpendicular ao segmento AB. Portanto, podemos dizer que CF é a altura relativa ao lado AB. E observe que o cruzamento dessas 3 alturas gera esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto é justamente o ortocentro, que vamos representar pela letra O. Ou seja, o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Tranquilo? Portanto, ó, no triângulo acutângulo, o ortocentro é um ponto dentro da região interna desse triângulo.
Agora vamos aqui para o nosso triângulo obtusângulo fazer o mesmo procedimento, determinar as 3 alturas e o seu ortocentro. Lembrando que um triângulo obtusângulo quando ele possui um ângulo maior que 90 graus. Então aqui no caso, o vértice A ele tem um ângulo maior que 90 graus. Agora vamos determinar as alturas. Vamos iniciar a partir do vértice A e traçar a primeira altura, que é um segmento formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto BC. Tá aqui um ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse ponto aqui de encontro de ponto D. Então nós vamos ter o segmento AD, que é perpendicular ao lado BC. Ou seja, a altura AD relativa ao lado BC. Agora vamos determinar a altura em relação ao vértice B. Observe o que vai acontecer. No caso, o vértice B, para mim poder traçar sua altura, vai ser necessário eu fazer um prolongamento do lado AC, que é o lado oposto ao vértice B. Ok? Então vou fazer esse prolongamento do lado AC. Agora que foi feito o prolongamento do lado AC, que é o lado oposto ao vértice B, vou traçar a altura em relação ao vértice B. Então, partindo aqui do B, vou traçar a altura. Observe que esse segmento forma um ângulo de 90 graus em relação ao prolongamento do lado AC. Ok? E aí, vamos chamar esse ponto aqui de ponto E. Aí nós vamos ter o segmento BE, que é perpendicular ao segmento AC. Na verdade, ao seu prolongamento AC, né? Portanto, BE é a altura relativa em relação ao prolongamento do lado AC. Agora vamos determinar a altura em relação ao vértice C. Então, da mesma forma, o lado oposto ao vértice C é o lado BA. Então, vou fazer o prolongamento desse lado BA. Agora eu vou traçar a altura. Esse segmento forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado BA. Ok? Vamos chamar esse ponto de ponto F. Então vamos ter o segmento CF perpendicular ao segmento BA, ou seja, ao seu prolongamento, na verdade. Então, CF é a altura relativa em relação ao lado BA. E aí você deve estar se perguntando, cadê o ponto de encontro dessas alturas? Aí é o seguinte, vamos fazer o prolongamento dessas alturas. Então, prolongando aqui a altura BE, prolongando aqui a altura CF e prolongando a altura DA, a gente percebe que o prolongamento dessas alturas vai esbarrar em um mesmo ponto. Um ponto externo ao triângulo, ok? Um ponto do lado de fora. Então, como são alturas, o encontro das alturas gera o ortocentro. Então, aqui é o nosso ponto O, que é o nosso ortocentro. Okay? Então, esse é o procedimento que devemos fazer para determinar o ortocentro, certo? No caso de um triângulo obtusângulo. Por último, vamos determinar as alturas no triângulo retângulo. Então, o triângulo é retângulo porque internamente ele já possui um ângulo de 90 graus, que no caso aqui é no vértice A. Então,
A partir do vértice A, vamos traçar nossa primeira altura. Partindo aqui do A, vamos aqui formar um segmento que forma um ângulo de 90 graus com seu lado oposto BC. Então, aqui um ângulo de 90 graus, ok? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto D. Então, podemos dizer que o segmento AD ele é perpendicular ao lado oposto BC. Ou seja, AD é a altura relativa ao lado oposto BC. Agora, partindo do vértice B, a gente observa o seguinte, que o lado oposto a esse vértice B é o lado AC. E esses dois lados do triângulo retângulo formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, o segmento BA, que é um dos lados desse triângulo retângulo, é uma das alturas desse triângulo retângulo. Então, podemos escrever que BA é perpendicular a AC ou CA. Portanto, o segmento BA é a altura relativa ao lado oposto CA. Agora vamos determinar a altura em relação ao vértice C. O lado oposto ao vértice C é o lado AB. E se vocês observarem, o segmento CA, que é um dos lados desse triângulo, forma o ângulo de 90 graus também com o lado AB, como foi visto anteriormente. Então podemos escrever que o lado ou segmento CA é perpendicular ao lado AB ou BA. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus, onde podemos concluir que o lado CA também é a altura desse triângulo retângulo. E aonde é que está o ortocentro? O ortocentro é o encontro das três alturas. Então, se a gente observar, a primeira altura AD, certo? Aí temos a altura CA e a altura BA. Todas elas convergem no ponto A. Portanto, o próprio ponto A é o ortocentro. Ou seja, no triângulo retângulo, o vértice que estiver no ângulo reto vai ser o próprio ortocentro. Ok? Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.